que eu vou ler aqui para vocês, que é no capítulo 1, versículo 8, fala assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quem diz que não peca, está enganando a si mesmo, e não tem nenhuma verdade nessa pessoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, se a gente confessar os nossos pecados, Deus Ele é fiel e justo para confessar todos os nossos pecados. Desculpa. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Ele perdoa. O que mais o Pai quer é se relacionar com a gente. Só que quando a gente não está olhando, está focado nas coisas aqui da terra, por isso que nessa mesma carta, João vai dizer para a gente não amar o mundo e nem as coisas que nele há, porque quando a gente começa a pensar de Deus, quando a gente começa a amar esse mundo, alguma hora, é questão de tempo, até a gente estar vivendo vida de pecado. Por isso que João vai dizer isso. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós, ou seja, todos nós aqui somos pecadores. Mas o foco da palavra não é isso. O importante é que se a gente confessar, Deus é fiel e justo para nos perdoar. No livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 25, a gente vai ver o que o Cristo padeceu. No capítulo 43, 25, fala que quem nos julga é Deus. Ou seja, Ele que nos justifica também através do sacrifício de Jesus. Ou seja, vou corrigir, né? Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele teve prazer em morrer. Quando ele está falando aqui, ele está falando de Cristo. Quando Cristo estava ali na cruz, estava o pecado de toda a humanidade sobre ele, a Bíblia vai dizer que quando Deus via aquilo, olha como Deus é justo, era o próprio Filho dele, era o próprio Cristo, mas a Bíblia vai dizer que Deus teve prazer em morrer. Ou seja, que se fala sobre a justiça de Deus. Deus ele é muito justo, ele tem que aplicar a justiça, ele não pode ficar parado vendo o justo sendo punido e o ímpio sendo absolvido. Deus não pode ver isso. E naquele momento, Cristo, lá na cruz, com os braços abertos, aquilo que a gente não vai ter, a gente não tem a plena noção do que Cristo passou naquele momento. Em 1 Pedro 15, vai dizer sobre assim como é santo, aquele que me chamou, ser santo nós também. Ou seja, a gente também tem que ser santo. A própria palavra diz para nós sermos santos. Nosso Deus ele é santo, Ele ordena que a gente seja santo, porque Cristo pagou e Ele não morreu. Toda vez que quando eu vi uma palavra muito forte um dia desses, que dizia assim: toda vida, antes de você pensar em pecar, tente imaginar que você é o soldado que está batendo com o martelo nos pregos. Quando você está pensando em pecado, você está traindo o próprio Deus, o próprio Cristo. Você está sendo um daqueles que estava crucificando a Cristo. Mas quando a gente aceita a Cristo e vive uma vida de santidade, retamente de Deus, a gente consegue realmente ser livre. Esse mundo ele não consegue viver essa liberdade que a gente tem em Cristo. Por quê? Eu já fiz esse teste. Eu tenho amigos ímpios que o propósito que eu tenho de conseguir para Cristo, e eles não conseguem ficar sem falar palavrão. Eles não conseguem ficar sem falar imoralidade, sem falar sobre pornografia, assuntos imorais. Eles não conseguem. Mas quando a gente está em Cristo, a gente é livre. Em Cristo nós somos livres. O mundo ele não sabe essas coisas. Em João 14,15, a gente vai entender que o amor de Cristo é um amor sacrificial. Ou seja, o amor de Cristo é um amor que exige a obediência da gente. É o abrir mão, é o sacrificar a minha vontade. Por isso que Cristo vai dizer: se me amares, guarde os meus mandamentos. O amor de Cristo é esse, né? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, a gente está na era do machismo, que as pessoas acham: eu acho que Deus não é assim, eu acho que Deus é só amor. Mas Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é justo. Senão, como é que Ele poderia julgar o mundo? É o que Paulo vai dizer na carta de Romanos. Como é que Deus iria julgar o mundo se Ele é injusto? Deus, Ele é justo. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a forma de amar a Cristo que a gente tem que seguir está toda aqui na palavra. Não é na forma que eu acho. O amor de Cristo é um amor sofrido. Quando a gente vai ver
capítulo 13, que é a carta que fala sobre o amor, capítulo 13 de Coríntios, é só sobre o amor. Aí Paulo vai dizer: o amor é sofrido, o amor não espera, o amor não suporta. O amor é isso, é renúncia, é sofrimento. O amor de Cristo foi esse. Deus amou de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o que foi que Cristo passou por nós? Cristo, ele também abriu mão das vontades dele. E a pessoa não quer muitas vezes abrir mão das próprias vontades. Se Deus abriu mão das vontades dele, por que a gente não pode fazer o mesmo? E quando a gente for refletir, apesar de isso pode parecer pesado, mas quando eu estou fazendo isso por amor, se torna leve. Quando eu começo a ver, poxa, eu vou fazer isso porque o meu Senhor, eu não vou brincar com algo que fez o meu Senhor ir para uma cruz, que fez Deus, que me ama tanto, pagar um alto preço. Eu não vou ficar indo para aquele lugar que eu não posso, estar na roda que eu não deveria estar, porque uma coisa é você ter amizade com ímpios para você influenciar. Agora, a partir do momento que você começa a se influenciar, saia dessa roda. Nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. E um dia Cristo voltará. E Isaías 53, que é um capítulo que fala só sobre o Messias, vai falar o que Cristo passou, o que o Messias passou. E a Bíblia vai dizer que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele era conhecido como o aflito, ferido de Deus. Ou seja, Cristo padeceu na cruz. O que era para eu e você padecer, o que era para a gente sofrer, Cristo sofreu por nós. E através disso, hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Em Isaías 53 vai dizer que o Pai se agradou em morrer. Naquele momento todos os pecados estavam sobre ele. Tenta imaginar, Cristo nunca pecou. Vamos supor que um bebê, olha para um bebê, coisa mais pura que a gente consegue ver uma criança. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano, recém-nascida, e a gente olha assim com tanto amor, com tanto cuidado, a gente vê que se não tiver um cuidado, ali a gente vê que é puro aquele sorriso de criança, de bebê. E tem que imaginar um bebê com o pecado de adultério dele, ou então o pecado da pornografia, da fornicação sobre ele. Naquele momento Cristo estava levando os pecados da humanidade. Aquele que é santo, que é puro, estava pagando por tudo isso. 1 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Isso é tão forte, ou seja, Cristo nunca pecou e ele se fez pecado por nós. Naquele momento que Deus estava tomando o cálice da ira de Deus, Cristo estava tomando o cálice da ira de Deus. Naquele momento Deus amou tanto o mundo a ponto de: peraí, eu vou pagar a tua conta aqui agora, eu vou pagar, e eu vou sofrer o que era para tu sofrer, isso tudo porque eu te amo. Foi o que Cristo fez. Por isso que em Lucas 22, versículo 39 a 46, lá no Monte das Oliveiras, ele chamou alguns discípulos para ir orar. A Bíblia vai dizer que Cristo suou sangue. A agonia que Deus estava sentindo naquela hora, que Cristo, a sua carne também, porque ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem, ele estava sentindo uma agonia tão grande que ele suou sangue, porque ele sabia que ele ia padecer na mão dos homens. Ele sabia que naquele momento ele ia tomar o cálice da ira de Deus, ele ia receber o não de Deus, o Filho, que sempre esteve em comunhão com o Pai. Os dois estão juntos desde o princípio. Naquele momento, Deus ia olhar para ele, ia moê-lo. Por isso que Cristo suou sangue, sofreu tanto naquele momento. E tudo, a Bíblia vai dizer isso, eu acho tão lindo, que ele nos amou até o final. Então eu fico conjecturando Cristo lá na cruz, né, sofrendo. E aí ele lembra, né? Nossa, eu estou pagando isso por eles. A gente, na nossa humanidade, poderia pensar: nossa, eu estou fazendo isso para essa pessoa. Mas Cristo nos amou até o final quando estava fazendo aquilo.
Cristo nos amou até o final. Por isso que no Monte das Oliveiras ele já estava suando sangue. Tanto que quando, nos seus últimos momentos na cruz, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Cristo ficou sozinho. Tenta imaginar. Recebeu o nome de Deus. Naquele momento Deus derramou sobre ele a sua ira. O que Cristo passou por nós, a gente não tem a plena noção. E no 34, no livro de Romanos, no capítulo 8, 74, também no capítulo 6, a igreja também passava por essas mesmas coisas. Por isso que o ensino do apóstolo Paulo era esse. Porque tem gente que diz assim: não, Cristo morreu por mim, e agora eu posso viver uma vida de pecado, posso viver de qualquer jeito, porque ele já morreu por mim. Aí o cara ficava acreditando nisso e ficava vivendo vida moral. Aí Paulo vai dizer: o que diremos, pois? Pecaremos para que a graça de Deus abunde? Ou seja, que venha a graça de Deus em abundância? Paulo vai dizer: não, de maneira nenhuma. Vós, em outro tempo, eram pecadores, transgressores, agora vocês devem se envergonhar disso. Agora é justamente por causa do sacrifício de Cristo que vocês não devem viver essa vida. Ou seja, ao mesmo tempo que Cristo pagou por nós o que a gente deveria pagar, a Bíblia vai dizer que em João, no livro de João, capítulo 17, verso 20, teve a oração sacerdotal. Teve a oração sacerdotal e naquele momento Jesus ele orou por todos que um dia iriam chegar até ele, por todos que um dia iam ser crentes. Ou seja, naquele momento Cristo orou por nós. Ou seja, Deus ele não só pagou os nossos pecados e foi para por isso, mas até hoje, a Bíblia vai dizer em Romanos 8,34, que Cristo está à destra do Pai e intercede por nós. Nossa, tem que imaginar, nesse exato momento, Jesus está do lado direito de Deus, intercedendo por nós. Eu imagino, como é que dura isso na minha mente, eu crio na minha mente, não tem na palavra, mas cara, às vezes Deus está aqui sentado no trono dele, vendo a humanidade, e ele vê um absurdo, guerra, gente matando criança, o cara abusando de uma criança, o cara fornicando, o cara fazendo tudo de mal. E eu imagino, isso é uma coisa jurando, não tem que saber, mas eu imagino Deus se levantando aqui, eu vou destruir esse povo agora. E aí Jesus, pera, pai, olha aqui, eu paguei pelos pecados deles. Aleluia. Eles são meus. Por isso que a Bíblia vai dizer que pelo que estava proposto, ele fez isso. Jesus ele fez aquilo até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Cristo não morreu numa cruz para que a gente viesse viver de qualquer jeito, mas para que a gente viesse viver uma vida de santidade. Desde o Novo Testamento, ali Deus já estava preparando o povo para ser o exemplo para as outras nações. Desde o Velho Testamento, Deus já tinha dito: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E talvez você tenha a culpa na sua mente: eu cometi um pecado, não tenho perdão para mim. Mas o próprio livro aqui vai dizer: se alguém pecar, temos um advogado. O livro vai dizer também aqui, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e justo. Muitas vezes o diabo